cachorro ou um humano velho pode aprender novos truques. Uma ideia: use a mente para treinar o cérebro para ser feliz. Você consegue pensar no seu caminho para a felicidade? O fundador da teoria cognitivo-comportamental diria assim: Beck postulou que emoções e sentimentos são sempre gerados por cognição, pensamentos, e não o contrário. E ele baseou as convicções nas observações de que pensamentos de perigo levam à raiva, pensamentos de perda levam à tristeza, pensamentos de estar sendo injustiçado levam à raiva, e conforme vimos, pensamentos são gerados tanto de memórias implícitas, as inconscientes e pré-verbais, como as memórias explícitas, que são conscientes e de eventos lembrados. Então, a forma como a gente pensa sobre as memórias que temos exerce um efeito impressionante no que acontece em nossa vida e na forma como o nosso cérebro funciona. Ou seja, os pensamentos negativos atraem mais pensamentos negativos e criam uma espiral de negatividade em nossa vida, levando-nos a pensamentos obsessivos que trazem mais efeitos negativos e que podem nos levar a uma depressão profunda. Por outro lado, pensamentos positivos atraem mais pensamentos positivos e inundam o nosso cérebro com a sensação de bem-estar, que terá um papel fundamental no nível de felicidade que podemos trazer para a nossa vida. E mais importante, foi amplamente demonstrado que com o tempo, a forma como a gente escolhe pensar afeta perceptivelmente a estrutura e a maneira de operar do nosso cérebro. Eu vou ler as notinhas, que é essas partinhas em preto agora, e estamos finalizando o capítulo 3. Então a primeira notinha fala, dentre os vários continentes do mundo, em que lugares os americanos ficam com relação ao restante do mundo. O lugar fica na lista de felicidade, de sorrir, de se preocupar, de se estressar, sobre a anatomia cinzenta do cérebro e branca. Ele é frequentemente descrito como uma bola de mais ou menos 1,3 kg de massa cinzenta, cuja consistência é algo entre gelatina e tofu. Parte disso é verdade, porque os tecidos vivos dessa massa cinza têm uma cor marrom acinzentada, que vem dos vasos sanguíneos e capilares que alimentam as células cerebrais. Algumas partes têm neurônios chamados de matéria branca. É na matéria cinza que se dá a maior parte dos pensamentos e processamentos. Um estudo da Universidade College, em Londres, apontou que pessoas com capacidade introspectiva mais forte, que são boas em pensar sobre o pensamento, têm um volume maior de matéria cinza no córtex pré-frontal. Uma notinha sobre o que significa não se sentir como si mesmo. Acontece quando a pessoa não está sentindo, pensando e agindo de forma alinhada com o que ela vê como sendo tipicamente seu, ou que ela gostaria de que fosse tipicamente ela. Por isso que acontece das pessoas não se sentir como si mesmas. A personalidade autobiográfica, personalidade/identidade, não é algo definitivo, por isso que a pessoa precisa aprender a se perceber. E aí ela consegue identificar se suas atitudes estão em desacordo com seus valores ou com suas vontades e ir se modificando. Manter presença ajuda nisso. A filosofia da psicologia positiva. Para compreender melhor o que cria a felicidade autêntica, o Dr. Martin, criador da psicologia positiva, concluiu que a felicidade autêntica surge do uso dos nossos pontos inerentes, sejam eles talentos ou características psicológicas inatos, para executar ações positivas e significativas. Quando ações ou emoções positivas são alienadas do exercício dos nossos pontos fortes característicos, o resultado é uma sensação de inautenticidade ou vazio. Quando eu me sentia depressiva, eu sentia esse vazio, eu senti muito esse vazio. De que eu não sabia mais quem eu era, eu não tinha vontades nem prazeres. Quando eu consegui me ver novamente, eu encontrei toda a cura que eu precisava. Porque quando eu me reconheci novamente, eu consegui reencontrar prazer nas pequenas coisas que eu fazia. Desde dançar na frente do espelho, aprender a fazer um tricô, uma costura, coisas simples. Cavocar um buraco ali para plantar uma planta, limpar a casa. A gente é esse agir e a gente se cura enquanto flui. O que sou cura. Falsas memórias. Você lembrou de desligar o forno? Isso é uma lembrança de uma coisa que nunca aconteceu. Cientistas mostraram que até 25% das pessoas lembram de coisas que na verdade apenas viram outra pessoa fazer. A ansiedade é um tipo diferente de emoção. Para falar da ansiedade, é comentado sobre a amígdala,
que são as profundezas do nosso cérebro e que provocam a ansiedade. Quando uma ameaça é iminente, os órgãos sensoriais enviam mensagens de alarme à amígdala, que então envia mensagens ao neocórtex, alertando-nos do perigo. Logo, você se encontra em um estado de lutar ou fugir. Então, a ansiedade é um estado de alerta, com a adrenalina invadindo os músculos e seu coração acelerando, esperando a necessidade de reação. Para a maioria das pessoas, quando a ameaça retrocede, a sensação de alarme também diminui, o que acalma a amígdala, levando ao normal. Todavia, algumas pessoas continuam percebendo ameaças onde elas não existem. Infelizmente, isso causa muito estresse, induzindo a produção de hormônio do estresse, que é o cortisol. Ter muito cortisol no sangue por muito tempo leva a sintomas físicos como a hipertensão. Também pode levar a problemas psicológicos como o estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e ataques de pânico. Quando eu era mais nova, eu tive esses comportamentos compulsivos, obsessivos-compulsivos, que é o TOC, e tive ataques de pânico. Mas hoje eu entendo que isso estava mais ligado à minha nutrição, não era nem a minha psicologia, era porque eu andava muito estressada e não comia direito. Eu sempre fui do tipo que quando eu estou nervosa, chateada, com sentimento ruim, sentimento negativo, eu não como. Claro que hoje isso não existe mais, é hora de comer, é hora de comer. Mas antigamente, quando eu não tinha rotina, e é óbvio que a falta de alimentação ia começar a afetar os hormônios. Bebezinho, a mente iniciante e definitiva. Os bebês têm mais células cerebrais e menos neurotransmissores inibitórios do que os adultos. E conforme ele vai crescendo, o cérebro passa por um processo de poda que estreita suas percepções de vida, o que pode limitar a criatividade e reduzir a habilidade de solucionar problemas. Esse processo de limitação também afeta a capacidade de estar no presente, deixando-nos menos abertos e menos flexíveis. Segundo o autor do The Philosophical Baby, o cérebro do bebê, por outro lado, tem uma capacidade incrível, quase supersônica, de organizar o excesso de informações e permanecer mais receptivo à descoberta de soluções muito satisfatórias ou conceitos inovadores e intrigantes. O cérebro do bebê percebe as belezas e as maravilhas à sua volta e vive no presente. Os bebês têm a mente iniciante definitiva, tão valorizada no budismo. Por isso que os terapeutas falam voltar à forma livre da criança. O bebê é limpo, não está poluído de tantas coisas que a gente vai vendo enquanto vai crescendo. Os estados de espírito são causados por emoções sequenciais na mesma faixa tonal, emoções que não fluem bem, causando sentimentos residuais que não dissipam. Também são um estado de prontidão reforçada ou preparação para enfrentar um sentimento específico. Ficamos em um estado de espírito entristecido quando os sentimentos de tristeza não são resolvidos, o estímulo causador da tristeza não desaparece ou vivemos com fixação no pessimismo. Por isso que a gente ter uma decisão de ser feliz é importante. Você, embora possa ser fixado no pensamento pessimista, você pode decidir não ficar mais fixado. E quando sentimos um estado de espírito alegre, quando situações criam sensações positivas, quando esperamos algo que será agradável ou recompensador, ou porque somos naturalmente otimistas. Equilíbrio emocional. Quando eventos positivos e negativos acontecem, as pessoas costumam ter uma explosão de humor em uma ou outra direção, por um curto tempo. Porém, a energia emocional escoa, uma espécie de osmose emocional. O humor da pessoa volta ao normal e ela retorna ao seu nível normal de felicidade ou infelicidade. Um estudo famoso mostrou que aqueles que ganham na loteria vivem a euforia esperada, mas um ano após terem ganhado o prêmio voltam ao normal, independentemente de ainda terem ou não terem mais muito dinheiro. Eu só tenho olhos para mim. De acordo com Sonja Lyubomirsky, pesquisadora da Universidade da Califórnia, as pessoas infelizes passam horas se comparando a outras pessoas que estão acima e abaixo delas na escala da felicidade. Já as pessoas felizes não se comparam com ninguém. Estas são as notinhas do capítulo 3. No capítulo 4, a gente finalmente vai conseguir ler as técnicas específicas para usar a mente no treinamento do cérebro a fim de ser mais feliz. A gente vai ter um questionário sobre o pensamento feliz. Até lá!